Olá, tudo bem? Estou aqui para apresentar o projeto Problema do Jogador Humano contra o Computador. Esse projeto foi realizado por mim, Nicholas, e pela minha colega, Stephanie. Vamos agora explicar um pouco mais sobre o que é esse projeto. Reforçando, a equipe que fez esse projeto é composta por duas pessoas. Eu, Nicholas, esse da esquerda, e a minha colega, Stephanie, essa da direita. Tá. Vamos agora apresentar um pouco da nossa agenda dessa apresentação, dessa videoaula. A gente definiu em tópicos de apresentação, a partir do modelo oferecido pelo professor Vanderlei. Então vamos partir primeiro para uma breve apresentação do problema. Tá. Primeiro, para apresentar o problema, é bom a gente contextualizar um pouco do projeto. O que é o seu projeto? O projeto é basicamente um desenvolvimento de um jogo interativo entre um humano e um computador. O jogo escolhido para isso foi um jogo de damas, que acho que todo mundo conhece, se não todo mundo conhece, é um jogo muito simples, que basicamente as peças se movem em diagonal e basicamente para ganhar você tem que matar todas as peças do seu oponente. E o objetivo central desse projeto é fazer que o computador consiga realizar uma partida estratégica contra um usuário humano. O interessante desse projeto é que ele existe um desafio, ou seja, em cada turno, o computador deve escolher sempre a melhor jogada possível de acordo com o que o usuário jogou anteriormente. A partir disso, a decisão deve maximizar a chance de vitória contra o oponente humano. Ou seja, a gente precisa de um sistema que simule o raciocínio estratégico e uma tomada de decisão para o computador. Considerando isso, uma problemática muito complexa e trazendo até um pouco como base de inteligência artificial, mesmo que ainda só árvore de decisão, que eu vou explicar mais posteriormente, mas realmente é uma inteligência artificial. Continuando, né? Aí a gente tem um pouco dos problemas que a gente encontrou quando a gente estava fazendo o projeto por si. Que basicamente são 4 perguntas. A primeira é: como representar o estado do jogo de forma eficiente? A segunda: como calcular e avaliar possíveis jogadas? Terceira: como garantir que o computador jogue de maneira inteligente? Como realmente o computador possa ser uma inteligência artificial? E qual o tempo de resposta ideal para que o jogo permaneça fluido e interativo? São essas 4 perguntas que nortearam o nosso projeto e nossa implementação. Com isso, a gente chega para o segundo tópico, que é realmente como a gente definiu a arquitetura da nossa solução. Porque a gente tem como base que é muito importante a gente partir para a implementação, é realmente você planejar o que você pretende fazer. A gente como equipe tentou realmente pensar muito antes do que só cair direto no código e tudo mais. A gente tentou fazer uma solução realmente que seja bem definida, bem escalável para o futuro. Foi uma das coisas que a gente pegou muito no ponto, que foi realmente tornar uma solução escalável, ou seja, com possibilidade de melhorá-la no futuro, por assim dizer. Então vamos lá. Tá. Partindo da visão geral da arquitetura. Pensando realmente nessa ideia de fazer uma solução escalável, ou seja, fazer uma solução que tenha possibilidades para ser melhorada no futuro, a gente dividiu o sistema em 2 grandes frentes, que é basicamente uma biblioteca de gerenciamento de árvores, feita em C++, e realmente a aplicação interativa do jogo, com interface, funcionamento e toda a chamada do jogador, feita em Python. Com isso, né, abordando primeiro a grande frente do projeto, que é a biblioteca. Aqui a gente tem uma imagem da assinatura da classe de uma árvore dentro da biblioteca. A biblioteca ela foi ser escolhida, feito mais em C++ realmente para demonstrar um pouco mais de manipulação de memória em baixo nível, classe, coisas que outras linguagens que são realmente tem muita coisa já pré-feita, né? Que não poderia fazer, a gente poderia fazer na mão, por assim dizer. Essa biblioteca basicamente era feita para construir árvores, manipular nós e ser realmente uma frente que é independente da interface e da lógica do jogo.
Assim a gente pode construir uma ferramenta que é reutilizável e modular. Ou seja, a gente pode usar essa biblioteca de construção de árvores para outro sistema. Não necessariamente jogo de damas, a gente pode usar essa biblioteca para, sei lá, um gerenciamento de banco de dados, a gente pode fazer um outro jogo que seja tomada de decisão. E isso a gente consegue separar essas duas frentes, separando as duas frentes, a gente consegue ter uma solução realmente modular e que é escalável, que tem possibilidade sempre de melhorar. E a gente tem realmente a frente da aplicação, que foi feita em Python, que a ideia é realmente que elas criem e gerenciem a interface do jogo de damas. Ela controla o fluxo da partida entre humano e computador, gera os possíveis movimentos para cada estado atual, e aí que vem a sacada. Ela invoca a biblioteca para simular e planejar a jogada do computador. Ou seja, as duas frentes são independentes. A interface utiliza a biblioteca para montar as jogadas, mas basicamente ela poderia usar outra biblioteca que já existe. Não necessariamente precisaria ser a biblioteca que a gente fez. E essa divisão de independência entre as duas frentes faz com que a solução realmente seja de um potencial muito maior do que ser uma coisa realmente totalmente ligada e totalmente dependente. Então, essa foi realmente a nossa ideia para criar essa arquitetura, para fazer o projeto dessa forma. E aí, basicamente, realmente, né, trazendo basicamente um resumo, são os benefícios da arquitetura proposta, que é realmente a separação de responsabilidades, criando um design limpo e de fácil manutenção. A facilidade para teste independente do módulo, ou seja, a gente consegue fazer testes direto na biblioteca, a gente está vendo que certa manutenção de árvore não está funcionando, alguma coisa de nó a gente já faz direto lá, sem quebrar a interface. Mesma coisa para a interface e tudo mais. A possibilidade de evoluir, né, é uma solução totalmente escalável, a gente pode trocar a inteligência artificial sem mudar a interface e tudo mais. Então, são esses os benefícios da nossa arquitetura proposta. Com isso, agora partindo um pouco sobre os detalhes da implementação. A ideia realmente do detalhe da implementação é que seja uma integração de biblioteca mais aplicação. A aplicação ela armazena o estado atual em uma árvore usando biblioteca. Ou seja, a aplicação utiliza alguns métodos da biblioteca para criar a árvore, para definir basicamente o estado do jogo atual, onde estão as peças que são do jogador, onde estão as peças que são do computador, quais peças já foram mortas e tudo mais. Com isso, a aplicação ela vai planejar a próxima jogada do computador a partir do estado atual, construindo uma árvore de decisão utilizando os métodos da biblioteca. Com isso, a partir dela depois rodar essa árvore de decisão, a aplicação vai executar a jogada do computador e atualizar a interface. Com isso, a gente tem um fluxo de jogo totalmente utilizável e funcionando de maneira até bem bonita. Com isso, agora eu vou mostrar um pouco o exemplo de uso. Vou estar passando para minha colega Stephanie, que ela vai explicar agora realmente a interface do jogo e ele funcionando. Olá, meu nome é Stephanie. Eu vou estar mostrando como que o nosso jogo funciona. E então, vamos lá. Aqui no nosso menu, no jogo de damas, nós temos três opções principais: iniciar um novo jogo, carregar um jogo que já foi ou interrompido ou finalizado, ou sair do jogo. Para começar fazendo a demonstração para vocês, eu vou começar iniciando um novo jogo. Toda vez que a gente inicia um novo jogo, a gente já inicia com o jogador H, que representa o humano do jogo. As peças do jogador H são essas peças P, de pessoa, pensando assim. Enquanto as peças do próximo jogador, que é o jogador C, de computador, tem as peças Cs bem aqui. Muito bem. Aqui é o tabuleiro atual e a gente tem aqui todas as opções do que a gente pode fazer nesse jogo. Como mover peça, salvar jogo, interromper o jogo, assim, salvando e voltando ao menu principal, ver as peças capturadas, ver as damas e visualizar a árvore de decisão ou então sair do jogo completamente. Eu vou começar demonstrando as funcionalidades principais. Primeiro, vamos mover uma peça. Então, eu seleciono o M e eu digito o movimento. No caso, eu tenho que digitar a peça, a posição da peça e o movimento que ela vai fazer. É importante ressaltar que esse movimento tem que ser um movimento válido dentro do jogo de damas. E para exemplificar o que acontece caso a gente não execute um movimento válido, eu vou pegar a peça aqui
F1, que é essa peça que está bem aqui, e vou executar um, um movimento que não é possível, vamos dizer assim. Vamos colocar aqui, é, é, hum, vou até colocar assim, G1. Aqui ele mostra que movimento é inválido, né, que são só permitidos deslocamentos diagonais de 1 ou salto de 2. Então, beleza. Vou executar novamente aqui, só que agora com o movimento certo. Eu vou fazer um diagonal 1 para E na posição 2. Aqui ele pede sempre de pressionar Enter para continuar. E beleza, a peça foi movimentada e agora é a vez do jogador C, que é o computador. Nesse caso, a gente só precisa apertar mover peça. Ele vai avisar que o computador jogou, pressionamos Enter e a peça mexeu, que no caso foi essa daqui. E assim, se a gente continuar, a gente vai jogando o jogo. Vou fazer mais uma demonstração. Vou selecionar a peça da posição F de novo, desde a posição 7, e vou fazer um movimento em diagonal mais uma vez, E8. E assim a gente movimentou desde o jogador C, onde ele jogou, e a gente percebe mais um movimento. Muito bem. Agora vamos supor que eu queira salvar o jogo, ou então interromper o jogo para voltar para o menu principal. Em ambas as opções, o jogo vai ser salvo. A grande questão é que se eu apenas salvar o jogo, a gente não volta para o menu principal. Então, clicando em J, o jogo foi salvo. Mas vamos interromper o jogo. Quando a gente interrompe, ele salva e voltamos para o menu principal. E agora eu vou demonstrar uma outra funcionalidade de carregar o jogo. Aqui eu tenho algumas opções de jogos que foram salvos. O último jogo que a gente jogou foi esse daqui, 2025-05-23, que é a data de hoje e o horário em que foi executado. No caso, o último jogo foi esse aqui embaixo, 18:35:56. Eu posso selecionar qualquer um desses dois aqui para poder carregar o jogo. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, para ficar mais fácil. E aqui eu volto, inclusive, com as peças nas posições em que elas estão. Existem outras funcionalidades presentes no jogo, como, por exemplo, ver as peças que foram capturadas. No momento, nenhuma peça foi capturada. E uma das opções mais importantes é de visualizar a árvore de decisão. A gente tem aqui um exemplo. E, por fim, caso a gente não queira mais jogar, ou então já está salvo, não vai fazer mais nada, a gente pode sair do jogo completamente, ou então interromper e voltar para o menu principal. E caso você não queira nem iniciar um jogo, ou então não for carregar, só sair, você pode digitar 6, que o jogo é finalizado. E essa foi um exemplo de execução da nossa solução do jogo de damas.